privilégio estar aqui mais uma vez, iniciando o dia com vocês. Nós começamos o nosso último culto, na quarta-feira, uma série que fala a respeito de um tema bem interessante. Eu falei para vocês que alguns anos atrás, a Netflix lançou uma série chamada 13 Razões Por Quê, que contava a história de uma adolescente que deixou 13 pistas que mostravam os motivos que a levaram a cometer o suicídio. E essa série há notificações, avisos de que ela não é recomendada para pessoas sensíveis, e eu falei para vocês que eu também não recomendo essa série para ninguém. Mas eu disse para vocês que a série aqui da Netflix, essa é recomendada para todos os públicos, e você pode usar sem moderação, porque ela se chama 13 Razões para a Felicidade, e ela é baseada na Bíblia, que é o livro manual que nos guia, que Deus deixou para nós, a Palavra de Deus. E aí eu falei para vocês que a Bíblia não tem só 13 razões para você ser feliz, ela tem milhares de razões para você ser feliz. Mas eu falei que a gente estaria estudando 13 razões para ser feliz só em um pequeno livro da Bíblia, chamado Filipenses, que é conhecido como a Carta da Alegria, em que Paulo escreveu quando estava preso em Roma, mas mesmo preso ele escreveu mais de 30 vezes sobre a alegria nessa pequena carta de apenas 4 capítulos. E eu separei para vocês, dentro dessas mais de 30 referências, apenas 13, para que a gente possa meditar aqui durante o nosso programa. E nós começamos na quarta-feira e a gente falou sobre as primeiras 4. O primeiro motivo para a felicidade, eu falei para vocês, é a oração. O privilégio de poder falar com Deus, o soberano do universo, aquele que se inclina do alto do seu trono para ouvir as orações e as preces de seu filho. E a segunda razão que nós vimos também na quarta-feira foi sobre a fé. E a gente viu que a fé, ela é um motivo, uma fonte de felicidade. Porque é através da fé que nós nos sentimos perdoados, que nós entendemos que nós podemos esquecer os nossos fardos passados e vivermos em novidade de vida. A terceira razão para a felicidade que nós vimos na quarta-feira foi sobre a unidade. O valor de viver em comunhão com as pessoas, que quando nós andamos em unidade com as outras pessoas, a nossa vida é muito mais feliz. E a quarta razão para a felicidade, que nós vimos na quarta-feira, foi a razão do reencontro ou do encontro com as pessoas que nós amamos. E a gente viu que quando a gente está muito tempo sem ver alguém, a gente rever, é motivo de grande alegria. E a Bíblia tem uma grande promessa de reencontro que vai acontecer na volta de Jesus, que é quando nós poderemos reencontrar todos os nossos entes queridos que morreram na fé do Senhor Jesus. As sepulturas se abrirão, nós estaremos unidos e felizes para toda a eternidade. Mas de todos os encontros que nós teremos, aquele que eu falei para vocês, que sem dúvida nenhuma vai ser o mais impressionante de todos, é o encontro que nós teremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser no dia que nós olharemos para a face do nosso Redentor. Então esses, sem dúvida nenhuma, são 4 motivos para a sua felicidade. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo, falando sobre o 5º motivo para a felicidade. Nós vamos estudar hoje mais 4. E esse 5º motivo está registrado no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 18. E olha o que diz o texto. Mas que importa? Uma vez que de alguma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. O apóstolo diz que uma das fontes de alegria da vida dele era saber que o Evangelho estava sendo proclamado em todo o mundo. E isso deve ser também para você, cristão, uma fonte de felicidade. E talvez você se pergunte assim, mas pastor, por que eu saber que o Evangelho está sendo pregado deve ser para mim uma fonte de felicidade? Em primeiro lugar, porque você compreende aquilo que o Evangelho fez na sua vida. Você entende como que o Evangelho operou uma transformação em você. E quando você entende tudo que Jesus fez por você, você se sente feliz ao ver que Jesus está fazendo também a mesma coisa pelas outras pessoas. É o amor em favor do próximo que faz com que você se alegre. Você se alegra com a vitória dos outros. Quando eu vejo que o Evangelho está sendo pregado, eu devo me alegrar, porque vidas estão sendo transformadas. Se quando eu aceitei a fé, eu consegui depor os meus fardos e viver uma vida mais feliz, quando as outras pessoas aceitam a fé, elas também conseguem depor os seus fardos e viverem uma vida mais feliz. Então, se você ainda não experimentou essa transformação, experimente, que vai ser uma transformação viva, eficaz, vai mudar as suas atitudes, o seu temperamento, o seu caráter, a sua forma de pensar. E quando isso acontecer com você, e você ver acontecendo com as outras pessoas, isso vai sem dúvida nenhuma ser uma fonte de alegria para você.
Eu confesso para vocês uma coisa, não conto para ninguém, eu não gosto de chorar em público. Mas quando eu estou sentado assistindo um programa, tem duas coisas que geralmente me fazem chorar. A primeira delas é ver criança cantando aqui na frente. Se tiver uma criança cantando, não sei por quê. Jesus disse que dos lábios das crianças sai o perfeito louvor, né? Quando eu vejo um coral de crianças, uma criancinha cantando, eu sou profundamente tocado. E a segunda coisa que me faz sempre chorar é quando eu vejo o batismo. Porque eu sei que aquele é o início de uma caminhada com Cristo para aquela pessoa. E você precisa ter resposta para duas coisas na sua vida. Tem duas datas que você nunca pode esquecer. Sabe quais são? Primeira, a data que você veio ao mundo. A data do seu aniversário. Inclusive, na quarta-feira, nós vamos encerrar essa série com o culto dos aniversariantes desse mês. Então você nunca pode esquecer esse dia, porque é importante, é o dia que você nasceu. Mas a segunda data, que é tão importante quanto a que você nasceu, e talvez até mais, é o dia que você descobre por que você nasceu. Que você descobre que você nasceu com um propósito que veio do alto para você. Deus tem planos para a sua vida. Então quando você vive esses planos, e quando você vê outros vivendo esses planos, sem dúvida nenhuma, isso vai ser fonte de alegria para você. Agora, não é só isso. Há um outro motivo para você ter felicidade quando o Evangelho está sendo pregado. Sabe qual é? Quando Jesus estava aqui na terra, ele pregou um sermão que ficou conhecido como o sermão profético de Cristo, em que Jesus anunciou os vários sinais que demarcariam o tempo da volta dele. E entre esses sinais, em Mateus capítulo 24, verso 14, diz mais ou menos assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando o evangelho está sendo pregado, você deve se alegrar, porque isso é um anúncio de que a volta de Jesus está mais próxima de acontecer. Amém? Agora, vamos para a nossa sexta razão para a felicidade. Ela se encontra em Filipenses capítulo 2, verso 17, e essa razão é um pouquinho controversa. Olha só, a razão, eu coloquei ali o sofrimento por Cristo. Preste atenção. Capítulo 2, verso 16. Diz assim, ó: preservando a palavra da vida, ou melhor, capítulo 2, verso 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: se eu tiver que morrer e de alguma forma a minha morte vier beneficiar a vida de vocês, eu vou morrer feliz. Pensem que abnegação, que amor abnegado. Esse é justamente o amor que Jesus teve por nós. Jesus decidiu sofrer tudo que sofreu, ir até a cruz do Calvário, sofrer a penalidade da transgressão, para que você pudesse ter direito à vida. E quando o amor de Jesus preenche o teu coração, você vai manifestar em prol das outras pessoas o mesmo amor abnegado que Jesus manifestou por você. E Paulo fala: olha, eu estou preso aqui em Roma, estou aguardando a minha condenação, mas se eu for condenado à morte, e a minha morte puder trazer um pouquinho de alívio para vocês, na perseguição que vocês sofrem, nas angústias que vocês têm por pregar o Evangelho, eu prefiro morrer e ver vocês felizes, do que permanecer vivo e continuar vendo a perseguição sobre vocês. Olha que coisa interessante. É o privilégio de poder sofrer por Jesus. Ele sofreu por mim, e eu posso sofrer por Ele, por pregar o Evangelho. Só que quando eu sofro por Ele, por pregar o Evangelho, por viver a palavra de Deus, por andar em harmonia com aquilo que Deus deixou escrito, isso deve ser para mim uma fonte de alegria, porque pode beneficiar outras pessoas, e porque tem outros fatores, outros dois que eu quero comentar com vocês. Mas o primeiro, ser o benefício para as outras pessoas, vou contar uma história para vocês. Na Idade Média, no século XV, existiram dois grandes pregadores do Evangelho chamados John Huss e Jerônimo. Esses dois grandes pregadores pregaram com grande poder a palavra de Deus e foram mortos por pregar a palavra de Deus. E diz a história que quando Jerônimo chegou para ser morto, colocaram ele numa estaca, colocaram brasas ao redor dele e ele foi queimado vivo. E talvez, eu não sei quantos de vocês já queimaram alguma parte. Eu às vezes me aventuro a cozinhar alguma coisa, e já aconteceu de alguma vez eu me queimar. E às vezes quando você queima um dedinho, a dor parece que é insuportável, assim ou não é? Imagine então o seu corpo inteiro sendo queimado. Eu não sei se alguém consegue colocar a mão em cima do fogo e ficar cantando bonito igual o sino, né? Nem sem a mão no fogo a gente não consegue, né? Imagina com a mão no fogo, né? Mas você não consegue porque a dor é muito intensa. Só que diz a história que quando Jerônimo estava naquela estaca, sendo queimado vivo, sabe o que ele fazia?
louvava, cantava hinos e agradecia a Deus pelo privilégio de poder sofrer por Cristo. E sabe qual que é o detalhe? É que os conversos da vida de Jerônimo, quando ele morreu, foram mais do que aqueles em que ele estava em vida. As pessoas que viram o testemunho de Jerônimo, de mesmo em face da morte, não negaram Jesus, elas decidiram aceitar o Evangelho de Jesus. E o sangue de Jerônimo foi uma semente que germinou no coração das outras pessoas, para que elas também aceitassem o Evangelho. Então, por isso, o sofrimento por Cristo é um motivo de alegria. A segunda razão porque o sofrimento por Cristo é um motivo de alegria é porque, diante dos sofrimentos, das adversidades, dos problemas da vida, Deus nos ensina lições. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro que a nossa fé, ela é provada pelo fogo. Nós passamos pela provação, pela angústia, pela dificuldade, porque é diante das dificuldades, é diante das angústias que nós conseguimos identificar onde estão as nossas falhas, e que nós sentimos necessidade de transformação, e que nós somos burilados. Observe um pouquinho os sofrimentos que vocês tiveram no passado. Será que as angústias que vocês passaram ensinaram lições para vocês? Sim ou não? Sim. Os problemas que a gente passa ensinam lições para nós. Então, muitas vezes, Deus permite que você passe por dificuldades para te ensinar lições. Só que lembre-se, Ele nunca te abandona nas dificuldades. O livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, o mesmo Paulo que escreveu Filipenses, ele diz assim, que Deus não permite que venha sobre você uma provação maior do que aquela que você possa suportar. E que junto com a provação, Ele também te dá o poder para vencer. Então Ele permite que a dificuldade venha, mas Ele te dá força para você vencer. Então você pode se alegrar, porque na provação você está aprendendo. E o terceiro motivo para você se alegrar diante da provação é que quando as provações chegam, a gente sente uma necessidade de uma coisa muito importante. Sabe o quê? Buscar a Deus. O Salmo, capítulo 118, diz assim, verso 5: na minha angústia, o que eu faço? Clamo ao Senhor, e Ele me ouve. É no momento da angústia que você mais busca a Deus, que você mais cresce espiritualmente. Quando tudo vai bem, nós corremos o risco de nos esquecermos de Deus. Então Deus às vezes permite. Deus não manda, Deus não cria sofrimento para ninguém, mas Deus permite que os sofrimentos venham para te levar para mais perto dEle, aos pés dEle, e você entender que você necessita do poder dEle. Então o sofrimento pode ser sim um motivo de alegria para você. A nossa sétima razão para a felicidade, ela se encontra, deixa eu ver, aqui é o sofrimento. Eu não quero correr o risco de quebrar a surpresa de novo, né? Igual foi na semana passada. Está no capítulo 2, verso 29. Vocês lembram do Epafrodito, da quarta-feira? O Epafrodito é aquele que tinha ficado doente, e eles ficaram muito felizes de saber que ele tinha vivido, e reviveram o encontro com o Epafrodito. E falando ainda sobre o Epafrodito, olha como que Paulo fala que eles têm que ter alegria. Recebam-no, pois, do Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como Ele. Paulo fala da alegria, da hospitalidade, de você receber bem as pessoas. Quando você recebe bem as pessoas, o maior beneficiado, sabe quem que é? É você mesmo. Você é o maior beneficiado. Eu não sei se vocês já chegaram em algum lugar, na casa de alguém, e foram tão bem recebidos como se estivessem em casa. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu, inclusive ontem à noite. Estava na casa de um amigo aqui, colega do hospital, e ele recebe a gente tão bem que a gente se sente em casa. É tão gostoso isso, não é verdade? A gente fica tão bem. A hospitalidade é um privilégio, uma fonte de alegria para a nossa vida. Agora é interessante que, se por um lado a hospitalidade, receber bem é uma fonte de alegria, quando a gente é mal recebido, a gente não quer voltar. É assim ou não é? Já aconteceu com você de você chegar às vezes em alguma loja, algum estabelecimento comercial e você não ser bem recebido? Já aconteceu? Vocês têm vontade de voltar nesse lugar? Agora traga isso para o ambiente do nosso trabalho. Quando a pessoa chega aqui doente, com dificuldades, com problemas, você recebe com um sorriso no rosto, trata com amor, trata com carinho, demonstra atenção. Você vai fazer com que essa pessoa se sinta em casa, mesmo no meio da dificuldade dela. Algumas vezes visitando os pacientes, o pessoal fala assim: pastor, claro que eu prefiro minha cama, prefiro minha casa, mas o pessoal daqui é tão legal, o pessoal trata tão bem, que olha, é maravilhoso, parece um hotel. Imagina que privilégio. E é assim que a gente tem que ser. Nós temos que ser hospitaleiros. E uma coisa interessante é que o próprio Paulo também escreveu, esse Paulo foi um dos que mais escreveu livros na Bíblia. Ele escreveu o livro de Hebreus, e no capítulo 13 de Hebreus, verso 2,
ele diz assim que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Imagina, a Bíblia diz que um dia Abraão estava lá na casa dele e ele olhou à distância 3 rapazinhos andando. Falou, nossa, esse sol do Oriente Médio, essa hora da tarde, devem estar cansados. Mulher, prepara a comida. E saiu correndo. Chamou os 3, trouxe para dentro de casa, preparou o alimento, deu para eles. Sabe o que Abraão não sabia? É que aqueles 3 homens não eram homens comuns, eram 3 mensageiros de Deus. 2 eram anjos poderosos, e o terceiro, Abraão, poderia adorar sem nenhum tipo de erro, porque era o Senhor Jesus Cristo. E ele não sabia, mas hospedou anjos sem saber. Trate bem as pessoas. E essa figura que vocês veem aí na tela, uma figura emblemática de Jesus batendo na porta. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz: eis, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Quando você recebe bem as pessoas, Jesus disse, é como se você estivesse recebendo a ele mesmo. Trate bem, seja hospitaleiro, porque isso será para você uma fonte de felicidade. E a 8ª e última razão da felicidade que nós iremos tratar hoje está em Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou a operar uma obra em você, e isso é o motivo de felicidade. Mas a razão da felicidade que eu quero dizer para você agora é que Paulo disse que ele estava plenamente certo de que o mesmo Deus que começou uma boa obra em você, ele vai completá-la até a volta de Jesus. A sua salvação pode ser uma certeza hoje. O mesmo Deus que te apresentou o Evangelho, o mesmo Deus que te chamou, aquele mesmo Deus que morreu na cruz do Calvário por você, é um Deus que está vivo, e Ele não só operou por você no passado, Ele opera em você hoje. O mesmo Deus que te concedeu o perdão e o teu direito ao céu, é o Deus que transforma a sua vida hoje e que opera mudanças dentro do teu coração. Ele começou uma boa obra em você, e se você acreditar e se submeter, Ele vai completar. Não olhe para as suas imperfeições, não olhe para as suas falhas, olhe para o poder do nosso grande Deus, porque Ele promete e Ele cumpre. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, a palavra de Deus nunca pode falhar. Alimente sua mente com as promessas de Deus, porque elas nunca vão te decepcionar. Deus prometeu que Ele tem uma vida eterna para você. Se você acreditar, se você confiar, se você se submeter, esse processo vai ser completo. E naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar, você estará preparado para encontrá-lo e para viver com Ele por toda a eternidade. Então a certeza de que Deus está cuidando de você é uma fonte de felicidade também. Nunca se esqueça, Deus cuida de você. Então, revisando rapidamente, em primeiro lugar, nós falamos hoje sobre a alegria de ver que o Evangelho está sendo pregado, a felicidade de sofrer por Jesus, porque isso nos ensina lições, porque pode beneficiar os outros. Nós falamos também de a felicidade de receber bem as pessoas, porque recebendo bem as pessoas, nós estamos recebendo bem a Cristo. E por último, a felicidade de saber que Deus está operando em seu favor. Não se esqueça, Deus cuida de você.